Glória a Deus. Deus vai fazer algo. Meu Deus. Amém, glória a Deus. Aproveita que você está de pé. Coloca a mão sobre o teu coração aí. E diz assim para ele: Senhor, eu tenho uma expectativa. O meu coração é terra fértil. Eu recebo a tua palavra. A palavra que transforma. A palavra que edifica. E a palavra que traz vida. E eu te louvo por essa palavra. Em nome de Jesus. Amém? Pode sentar. Cumprimenta o teu irmão aí que está do seu lado. Fala para ele assim, ó: algo vai acontecer. Algo vai acontecer. Algo vai acontecer. Fala para ele assim: eu falo isso por fé. Eu falo isso por fé. Algo vai acontecer. Amém? Você crê? Glória a Deus. Porque eu creio, querido. Eu creio. E deixa eu te dizer uma coisa. Eu creio todas as manhãs. Todas as manhãs eu creio. Todas as manhãs. Eu posso até abrir lá, pastor Fred, a caixinha do correio. E lá tem aquela conta que vai vencer hoje. E lá tem aquela notícia que eu não queria receber. Mas eu creio. Eu creio. Porque é só amanhã. É só um começo de dia. Ainda tem o dia inteiro. E à noite a gente pode anunciar e declarar a fidelidade dele. Porque ele é fiel. Você crê assim? Amém? Porque nós vivemos pela fé, queridos. E a fé que nos ensina isso. E eu creio toda manhã. Creio porque às vezes tem quadros na nossa vida que não mudam de uma hora para outra. Tem situações que não mudam da manhã para a tarde. Às vezes ela vara para o outro dia. Às vezes ela se estende até no ano seguinte. Mas a gente tem que continuar crendo. Nós temos que continuar crendo. Porque em algum momento, alguma coisa vai acontecer. Amém? Eu glorifico a Deus pela sua vida. Amém? Por você estar aqui. Eu glorifico a Deus pela sua disposição de estar na casa dele, buscando a ele, crendo que existe milagre liberado aqui nesse lugar. Crendo que todas as vezes que você vem aqui, você não vai voltar diferente. Você não vai voltar de mãos vazias. Você não vai voltar da mesma forma que você entrou. Porque todas as vezes que nós nos aproximamos dele, algo acontece. Talvez você nem veja, mas o mundo espiritual já viu isso. Por isso tanta dificuldade de chegar. Às vezes tanta luta para estar aqui. Porque o mundo espiritual sabe que quando você vem, você está dando um passo em direção a ele. E quando nós damos um passo em direção a ele, ele não dá um passo atrás. Ele não recua. Mas ele dá um passo ao nosso encontro. Ele dá um passo em nossa direção. Então quando tu vem, tu está dando passos em direção a ele. Mas tu também está encontrando ele dando passos em direção a ti. Amém? Porque enquanto nós vamos caminhando, ele vai nos abençoando. Glória a Deus. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Essa palavra, ela edificou muito a minha vida. Muito. Muito a minha vida. E na verdade, Deus me deu essa palavra quando eu estava fazendo gabinete com uma irmã. E eu disse para ela: meu Deus, olha a palavra que Deus está nos dando. Olha a palavra que Deus está liberando para a nossa vida. E eu quero compartilhar essa palavra contigo. E da mesma forma que ela me fortaleceu, eu creio que vai fortalecer você também. Amém? Você pode abrir aí a tua Bíblia, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 16. Amém? Evangelho de Mateus, no capítulo 16. Eu gosto de falar sobre isso. Eu gosto de falar sobre isso.
Assim como eu gosto de falar de dízimos e ofertas, porque eu creio no poder de uma semente. E eu creio no poder da fé. Eu creio no poder que existe liberado para as nossas vidas através da fé. E por isso que eu gosto tanto de falar sobre isso. E o tema da nossa palavra é preparando o ambiente para o milagre. Preparando o ambiente para o milagre. Porque, querido, de milagre não acontece em qualquer lugar, de qualquer maneira e de qualquer jeito. Nós precisamos preparar o ambiente para receber o milagre. E tu vai entender isso daqui a pouco. Evangelho de Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 5, que diz assim: espera aí. Vamos ler a partir do versículo 1. E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Mas ele respondendo disse-lhes: quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu, e não conheceis os sinais do tempo? Uma geração má e adulta pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. E passando pelos discípulos para outra banda, tinham se esquecido de fornecer-se de pão. E Jesus lhe disse: adverti, acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo: é porque não nos fornecemos de pão. E Jesus, percebendo isso, disse: por que arrazoais entre vós, homens de pequena fé, sobre o não vos terdes fornecido de pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens? E de quantos cestos levantastes? Nem dos 7 pães para 4.000, e de quantos cestos levantastes? Como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardastes do fermento dos fariseus e dos saduceus? A gente vai ficar por aqui. Amém? E essa palavra me chamou a atenção. Por quê? Porque eles ficam perguntando, né? E se questionando porque eles não haviam levado pão. Eles não tinham pão ali. E Jesus lembra para eles: olha aí, vocês estão esquecendo. Vocês estão esquecendo dos pães que eu multipliquei. Vocês estão esquecendo de quantos cestos vocês arrecadaram de pães, porque eu fiz o milagre. Mas eles estavam sendo influenciados pelo fermento dos saduceus e dos fariseus. O que é isso, pastora? Pela contaminação. Por aquilo que eles estavam ouvindo, por aquilo que eles estavam vendo. Pelos religiosos, porque os saduceus e fariseus eram homens super religiosos. E eles estavam ali, como que embriagados por aquilo, porque era muito conhecimento. E Jesus não trabalhava só com conhecimento, ele trabalhava com a prática, ele trabalhava demonstrando o poder dele. E os saduceus e os fariseus, eles expunham tudo aquilo que eles tinham de sabedoria, né, nas escolas que eles passavam. Mas aí, o que o Espírito Santo disse para mim? Minha filha, a tua expectativa hoje, para o futuro, tem que ser maior do que tudo o que você já viveu no passado. E eu repito isso para vocês nessa manhã. A sua expectativa naquilo que Deus vai fazer tem que ser muito maior do que aquilo que está ao teu redor. Tem que ser muito maior do que aquilo que você está ouvindo. Tem que ser muito maior do que aquilo que você já passou. Porque a fé dita isso. A fé nos leva a isso, a agir com expectativa. E não importa se foram coisas boas ou ruins. Se foram boas, tem melhores para vir. E se foram ruins, passou, acabou. Jesus já passou uma esponja, já passou uma borracha. E está preparando algo novo, está preparando novidade.
Amém? Por quê? Porque a palavra de vitória já foi liberada a nosso respeito. E nós precisamos crer nisso para viver o sobrenatural. E nós só conseguimos manter a expectativa quando nós liberamos 2 tipos de fé. Tem 2 tipos de fé, pastora? O Espírito Santo disse para mim que tem. Nós precisamos de liberar esses 2 tipos de fé. Nós precisamos de decidir, na verdade, entre esses 2 tipos de fé. E quais são esses 2 tipos? A fé inteligente e a fé emotiva. Tem fé emotiva? Tem. E é por isso que muitas vezes a gente chega na casa de Deus, nós questionamos Deus: Senhor, por que não acontece? Eu sou dizimista, eu sou bom, eu não faço mal para ninguém, eu sou fiel, eu cumpro com os meus deveres, eu ando direitinho, e às vezes eu não vejo nada acontecer. E o ímpio que está lá fora, e aquele que nem te conhece, está vivendo em vitória, está vivendo bem a beça. Senhor, olha lá para o meu vizinho, está vivendo sobre o mar de rosas, e eu que estou aqui dentro da tua casa, que sou fiel, nada acontece. Mas sabe o que acontece? Ele aprendeu a viver a fé inteligente. A fé inteligente fala da fé criativa, a fé que move as coisas a nosso favor, a fé que faz as coisas acontecerem. Então nós precisamos de aprender a utilizar dessa fé, que Deus já liberou sobre a nossa vida, e na porção que nós precisamos, mas nós fazemos pouco uso dela, nós não a utilizamos da maneira que nós deveríamos, porque a fé inteligente não está ligada às nossas emoções. Nós vivemos, irmãos, muito pela emoção. O pastor Luiz costuma dizer que nós que nascemos abaixo da linha do Equador somos muito emotivos, porque os que nasceram lá para cima, né, que são os orientais, eles são pessoas de razão, de inteligência, que usam aquilo que eles têm, usam a inteligência que Deus deu a eles como deu a nós, mas eles aprenderam a utilizar dessa inteligência em favor próprio, para mover, para atrair para eles o milagre. E nós muitas vezes ainda não aprendemos, porque quando a gente começa a ver alguma coisa acontecer, e uma pedra se coloca no nosso caminho, a nossa fé esmorece, a gente começa a querer desistir, porque na verdade a gente precisa de ver para crer. Isso é fé emotiva. Senhor, eu vou ver, eu vou crer quando eu começar a ver o Senhor fazer. Jesus, eu vou crer que o Senhor me curou quando eu não sentir sintoma nenhum. Está tudo bem, está tudo jóia, está tudo maravilhoso. Eu acabei de receber uma oração de cura aqui. O pastor que orou por mim, a irmã que orou por mim, falou que eu estou curada. Mas eu ainda não sei, porque eu estou sentindo ainda uma dor aqui, eu estou sentindo mal-estar. Isso é fé emotiva, porque a fé inteligente, ela vai dizer: eu creio, eu recebo, e eu tomo posse dessa cura. A fé inteligente vai dizer para você: vai acontecer algo, esse ambiente vai mudar, essa atmosfera vai mudar, porque eu estou trabalhando. A fé criativa, ela diz isso. E nós não precisamos, queridos, de ver para crer. Deus, ele não trabalha com imagens. Deus trabalha com a palavra dele. Quem precisa de imagem somos nós. Nós precisamos de ver para crer. Nós precisamos de sentir alguma coisa para crer que Deus já nos abençoou, que Ele já agiu em nosso favor. Você quer um exemplo disso? São os atos proféticos. Por que a gente utiliza ato profético? Porque os atos proféticos, na verdade, são símbolos que nós usamos e ações que nós fazemos para transmitir as verdades espirituais e fazê-las ter impacto, elas se manifestarem no mundo físico, no mundo natural. Pastor, é pecado fazer ato profético? Não. Deus fez um ato profético. Deus fez quando passou o sangue no umbral das portas.
Está lá em Êxodo 12. Para que o anjo da morte não chegasse naquela família, daquela casa. Deus passou o sangue nos umbrais da porta. Quando ainda Jesus nem tinha vindo, nem tinha feito o sacrifício dele por nossa vida, nem pela vida daquele povo lá. Isso foi um ato profético. Trazer verdades espirituais para que nossa compreensão possa alcançar. E quantos atos proféticos nós não fizemos? Mas para quê? Porque Deus entende que nós precisamos disso. Nós somos seres visuais. Quando nós vemos, a nossa compreensão é ativada. O nosso aprendizado, ele é aguçado. E Deus, ele fez isso muitas vezes, para que aquele povo entendesse as verdades espirituais que ele queria aplicar sobre a vida deles. Para que eles conseguissem se envolver com aquilo que Deus estava fazendo. Aí Deus usava de atos proféticos. Deus nunca usou de imagem, mas ele usava de atos proféticos. Quer ver um outro ato profético que Deus fez? Falou para o povo, lá em Deuteronômio 11:24, todo lugar onde vocês puserem os pés de vocês, será de vocês. Eu dou a vocês. Todo lugar que vocês colocarem a planta dos vossos pés, eu vos darei por herança. Deus está dizendo, acredita no que eu estou falando. Mas eu entendo que você só vai compreender quando você vê. Então vai lá, coloca o teu pé, pisa na terra, que eu jurei dar aos teus pais, porque essa terra é tua. Essa terra é deliberada para vocês. E nós fazemos atos proféticos por isso, queridos. Porque nós precisamos de ver, para nós podermos crer. E quando na verdade, o ato profético ativa a nossa fé inteligente. Ele ativa a nossa fé criativa. Ele ativa para que a gente possa nos movermos em direção ao nosso milagre. Nós precisamos de ver. Tomé, olha o exemplo de Tomé. Ele precisou de ir lá, tocar no lugar das feridas, para acreditar que Jesus havia ressuscitado. Eu vou lá tocar. Eu preciso chegar de perto e ver de perto. Eu vou tocar, para mim acreditar que é Ele mesmo. Que nós na verdade precisamos é crer que Ele já nos deu. E usar a fé inteligente, criativa e a palavra. Precisamos ativar essa fé. E precisamos usar a palavra. Quando nós usamos a fé e quando nós ativamos a palavra, esses dois elementos nos levam ao entendimento de que nós vivemos não pelo que nós vemos, mas pelo que nós cremos. E lá em 2 Coríntios fala isso. Porque vivemos por fé. Nós não vivemos pelo que nós vemos. O homem nascido de novo, ele não vive pelo que ele vê, ele vive pelo que ele crê. Porque pode ainda nem ter se manifestado, mas eu creio. Pode nem ter chegado, mas eu creio. É assim que o homem nascido de novo vive. E Romanos 1,17. Se você puder, abre a tua Bíblia aí, que eu quero ler essa palavra contigo. Que palavra forte isso. Que palavra forte essa. Romanos 1,17. Olha que coisa linda que Deus diz aqui. E eu creio que nessa manhã você vai sair daqui com a sua fé criativa. Amém? Olha o que diz Romanos 1, versículo 17. Porque nele se descobre, ou porque nele que no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Do princípio ao fim, desde que Deus criou o mundo, essa fé é revelada, essa justiça é revelada, e ela vai sendo revelada até o fim, até quando Jesus Cristo voltar. Nós vamos viver pela fé, precisamos viver pela fé.
A palavra criativa de Deus, a palavra rema. É essa palavra que criou céus, que criou terra, que criou dia, que criou noite, que ressuscitou Lázaro, que profetizou sobre o vale de ossos secos e fez o vale ter vida. É essa palavra rema que tem que estar nos nossos lábios todos os dias. É essa palavra rema que tem que gerenciar a nossa vida todos os dias. Eu tenho que levantar com essa palavra na minha boca. Eu tenho que levantar com essa palavra no meu coração. Eu tenho que levantar crendo nessa palavra. Eu tenho que levantar declarando para o mundo espiritual. Eu creio, vai acontecer. Amém? Deus usou essa palavra para fazer todas essas coisas. E Ele mesmo nos deu autoridade para também usá-la e gerar milagres que nós precisamos. E eu já quero profetizar sobre a tua vida. Amém? Tu recebe aí? Eu quero profetizar que a palavra criativa, ela vai ser liberada sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os teus filhos, sobre as tuas emoções, que tu não vai viver uma fé emocional. Ela vai ser liberada sobre as tuas finanças, sobre todo o caos que se instalou ao seu redor. Essa palavra criativa vai ter o poder de transformar aquilo que hoje tu vê como um caos, que hoje tu vê como uma preocupação, como uma angústia, em uma palavra de vitória, em situações de vitória para a tua vida. Você dá glória a Deus por isso? Eu profetizo em linha com essa palavra que nós acabamos de ler, essa palavra revelada, em que Paulo fala. Eu profetizo, como está escrito aqui, que o Senhor irá te abençoar do começo ao fim. Amém? Queridos, essa palavra foi revelada por Deus para Abraão. Glória a Deus. Essa palavra foi liberada de Deus para Abraão. Lá em Romanos, mais na frente um pouquinho, no capítulo 4, versículo 17, a parte B, está escrito assim: eu te constituí pai de muitas nações. Eu te constituí pai de muitas nações. Ele é nosso pai aos olhos de Deus em quem creu. O Deus que dá vida aos mortos e chama a existências coisas que não existem como se existisse. Essa é a fé criativa, que chama a existência. Abraão recebeu um filho, enquanto ainda Sara era estéril. Essa é a palavra criativa. Ainda não estou vendo, mas eu chamo a existência. Por quê? Até porque eu preciso estar em linha com a palavra de Deus diz que já foi liberado das regiões celestiais. Então a minha fé criativa vai fazer vir para a região natural, vai fazer vir para o mundo físico, vai fazer vir para a minha vida, vai entrar na minha vida, porque é essa palavra que eu vou fazer mudar toda a situação e a atmosfera. E Deus chama Abraão de pai de multidão. E Sara ainda era estéril. Sara nem acreditava mais que poderia ter filho. Aí você precisa chamar o que é seu como se já fosse. Chama o que é seu como se já fosse. Chama a sua casa própria, que você quer tanto. Chama a salvação do teu marido como se já fosse um homem de Deus. Chama a salvação do teu filho. Pastora, mas está longe. Chama ele para perto. Acorda todo dia de manhã falando: tu está longe, mas eu profetizo e declaro, pela fé, que tu vai entrar por essa porta hoje. Chama aquilo que tu quer existência, querido. Deus te deu autoridade para usar essa fé criativa. Deus te deu autoridade para usar essa fé que move as circunstâncias ao teu favor, que chama para perto. Então chama o teu milagre. Chama o teu milagre. Pastora, mas já tem tanto tempo que eu nem sei mais. Ele está ficando cada vez pior. Isso é o que tu pensa. Isso é o fermento do fariseu e do saduceu, que está tentando fazer você entender assim. Mas se você começa a tirar os olhos dos fermentos
e colocar os olhos na palavra. Essa palavra vai ativar a fé criativa que existe dentro de você. Essa palavra vai ativar a fé, a palavra rema, a palavra que faz acontecer. Amém? Levanta a tua mão aí. Eu quero profetizar que hoje você vai tomar posse dessa palavra e trazer à existência todas as bênçãos e promessas que já foram liberadas para a tua vida. Elas se manifestarão nas áreas que for necessária. Elas se manifestarão. Tu pode dizer, eu creio e tomo posse disso? A fé inteligente, que ele nos leva para esse degrau. A fé inteligente nos leva para essa atmosfera. Mas da mesma forma que a fé criativa nos leva a trazer a existência, nos leva a nos movermos, nos leva a ir em direção, nos leva a resistir mesmo que ainda não deu certo. Também existe a fé emotiva. E infelizmente, muitos de nós têm se guiado por ela. A fé emotiva, ela trabalha no campo das emoções. Ela trabalha de imediato no campo das emoções. De imediato como, pastor? Eu fui lá, recebi o telegrama, me chamaram, fui lá, fui para a entrevista, mas tinha 30 para uma vaga. Eu cheguei e disse, não dá para mim não, não dá para mim não. Eu já liberei a minha fé, já acionei a minha fé emotiva. Eu já acionei a minha fé emotiva. E essa fé emotiva, ela tem o poder de neutralizar a nossa maneira de agir e reagir a situações. Infelizmente, a nossa fé emotiva, ela trabalha até onde dá certo. Ela trabalha até onde nossos olhos podem alcançar. Ela trabalha até onde a nossa mão pode tocar. Mas a fé criativa, ela trabalha além, muito mais além. A fé emotiva, ela trabalha até que o gigante se levante. Ela trabalha até que uma pedra se coloque no nosso caminho. Ela trabalha na limitação, ela trabalha no nosso limite. E aí a gente diz, não dá para mim, não tem como, não vai ser. Eu não vou conseguir. Olha aqui, eu quando abri o primeiro concurso de mulheres para a Marinha, primeiro concurso de mulheres, eu fui lá fui me inscrever e fui fazer a prova. E as pessoas falavam para mim, vai ser militar? Tu já viu quantas mulheres tem inscrito ali? Queridos, a prova foi no Maracanãzinho. Eu nunca vi tanta mulher na minha vida como naquele dia. Mas era muita mulher. Eu era uma menina. Ainda sou, né? Mas eu era uma menina mais jovem. E eu vi muita mulher naquele lugar. E eu tinha uma amiga. Eu tinha uma amiga que era amiga de trabalho. Nessa época eu já trabalhava, devia ter uns 18 anos. Já trabalhava na área de enfermagem. E eu gostava muito dessa amiga, mas ela só me levava para baixo. E o dia que eu percebi isso, eu falei, não, eu tenho que me desligar dela. Porque tudo que eu falava, que eu iria fazer, tu já viu? Tu acha que tu pode? Tu já viu quantas mulheres tem inscrita? Tu acha que tu vai conseguir chegar lá? Pensa bem. É o primeiro concurso, a Marinha abriu para mulheres. Não havia mulheres na Marinha ainda. Pensa bem, o que tu vai fazer? E nesse dia eu comecei a perceber, essa amiga não é minha amiga. Às vezes eu saía com ela, e aí eu via aquele restaurante bonito. Eu ia lá para o centro da cidade, né, a gente recebia. Então, encantamento de primeiro salário, né? Aquela coisa adolescente, de jovem. Eu pegava meu salário e ia lá para o centro da cidade com ela, para gastar tudo. E aí, eu vi aqueles restaurantes bonitinhos, né?
todo jeitosinho, todo bonitinho, de vidro nas portas. Aí eu falava, vamos entrar para a gente almoçar. A tarde toda na rua, o dia todo na rua. Saía do plantão, nessa época eu trabalhava à noite, saía do plantão, já ia direto. Aí ela, aí não, a gente não pode entrar aí. Eu falei, como que não pode? Não, tu já viu como é que é? Tu já viu que tem os garçons? Tu já viu que lugar chique? Eu falei, mas é aí que a gente tem que entrar. Ah, não, aí não. E eu sempre andei com ela dessa maneira. E nunca tinha percebido isso. Mas no dia que eu falei para ela, eu vou fazer a inscrição, porque eu vou fazer essa prova da Marinha. E aí ela começou a falar, tu acha que tu vai conseguir? Irmãos, eu fui lá, fiz a inscrição. Eu fui lá, fiz a prova. E eu fui lá e passei. Passei. Entre dezenas de mulheres, eu passei. E eu dizia para minha mãe, eu vou passar, eu vou passar. Eu dizia para ela, eu vou passar, tu não quer ir, problema teu, não vai, mas eu vou passar. E eu passei. Eu me apresentei. Eu fui lá, falei com o almirante. Eu fui lá, me apresentei. Eu fui lá, fiz os testes. E no dia de levar minha documentação, aí, no dia de levar a documentação, eu cheguei lá, levei a entrevista lá e levei a documentação, apresentei. E ele falou para mim, olha, são 4 meses na Ilha da Marambaia. Aí eu falei, não quero não. Quero não. Para lá eu não vou não. 4 meses? 4 meses na Ilha da Marambaia, para o treinamento. Era o treinamento. Treinamento para incorporar o quadro de militares da Marinha. Aí eu falei, não quero, não vou. E não fui. Mas eu não fui só porque eu não queria. Eu não fui porque eu tinha uma pendência, eu tinha minha mãe. Minha mãe era paraplégica, só tinha eu de filha. Então isso pesou. Isso hoje para mim não é um peso. Não é uma frustração. Porque eu tenho prazer de carregar essa vitória. Eu passei. Eu acreditei. Eu acreditei. Eu acreditei. Eu coloquei a minha fé criativa para gerar esse resultado em meu favor. Eu acreditei. E nós precisamos de acreditar, queridos. Você precisa acreditar. Você tem tudo que você precisa para dar certo. Você tem tudo que você precisa porque já foi liberado. Para você conquistar aquilo que você quer, aquilo que você precisa. Mas os fermentos dos saduceus e dos fariseus não pode nos contaminar. Não pode nos tirar do foco. Não pode minar a nossa fé. Quanto milagre você já viveu? Quantos milagres? Jesus, ele lembra isso aqui para os discípulos. Vocês lembram? Quantos peixes eu multipliquei? Vocês lembram? Quantos cestos vocês pegaram? Vocês lembram quantos milagres eu já fiz? Ele não relata aqui todos os milagres, mas eu posso imaginar. Você lembra que eu curei o paralítico? Tu lembra que eu curei o cego? Tu lembra que eu ressuscitei? Você lembra? E nós precisamos de lembrar disso todos os dias. Quanto milagre você já viveu? Quanto Deus já fez na tua vida? Tem gente que não era nem para estar aqui. Já tinha recebido um decreto de morte, está aqui vivinho. Quanto milagre Deus já fez na tua vida. Mas quando nós estamos numa situação nova, que o gigante levanta, a pedra aparece no caminho, aí o fermento dos saduceus começa a fermentar na nossa memória e faz a gente esquecer que ele não muda, com ele não tem variação. Se ele fez uma vez, ele pode fazer de novo. Se ele agiu uma vez, ele vai agir de novo. Se ele multiplicou uma vez, ele multiplica de novo.
Se Ele se manifestou uma vez, Ele se manifesta de novo. E por que a gente ainda tem tanto medo? Por que nós não confiamos plenamente? Você lembra dos discípulos lá no barco? Lá em meio do mar, em alto mar. Eles estão lá. Jesus vai em direção a eles caminhando sobre as águas. O medo bate. Porque eles pensam que é um fantasma. E aí Pedro diz para ele: Senhor, se é tu mesmo, me faz ir ter contigo. Me faz chegar até aí. Pedro estava crendo na fé inteligente, na fé criativa. Eu posso andar, porque a minha fonte de milagre é Ele. Então se Ele está ali, eu posso ir até Ele. Eu posso chegar até lá. Eu posso andar sobre essas águas. Eu posso ir. E Jesus diz: vem, Pedro, vem. É igual eu e você. A situação complicada está aqui na mão. A palavra de derrota está na mão. O decreto de morte está na mão. O não está na mão. Aí a gente diz: eu vou me levantar, eu vou de encontro a Ele. Eu vou até Ele. Eu vou chegar até perto dEle. Mas aí Pedro vai. E no balanço agitado das águas, e na força contrária do vento, a fé emotiva entra. A fé emotiva fala mais alto. E Pedro começa a afundar. Ele começa a afundar. E aí Jesus diz para ele: por que você não crê? Que pouca fé é essa? Queridos, Pedro era aquele que viu, foi testemunha ocular de milagres. E nesse momento, que o vento estava tão forte, nesse momento que a água agitava tão forte, ele poderia ter continuado a usar a fé criativa. Eu não vou me importar com o balanço dessas águas. Eu vou continuar caminhando porque eu vou encontrar com Ele. Eu estou indo em direção a Ele. Se Ele está sobrevivendo por cima das águas, se Ele está flutuando por cima das águas, se Ele está caminhando por cima das águas, eu também vou, eu também posso. Porque Ele vai me garantir. Se Ele falou vem, Ele está me garantindo, eu vou. Mas aí a fé emotiva entra. E assim acontece comigo e contigo. Nós chegamos aqui na casa de Deus, com tudo aquilo que nos assola nas nossas mãos. E a gente chega cheio de fé. Eu creio, vai acontecer. O pastor libera uma palavra profética, eu creio. E eu saio daqui crendo, você sai daqui crendo. Mas quando a gente chega lá fora, quando nós chegamos na nossa casa, que o ambiente não mudou. Quando a gente chega lá, nas nossas finanças, a gente olha e vê que a porta não abriu, que as contas estão todas lá ainda pendentes. Aí a gente faz como Pedro, a fé emotiva começa a falar mais alto. E a gente fala: caramba, tanta palavra liberada e não muda a minha vida, eu não consigo fazer nada para mudar. Não trabalha em meu favor. Mas não é só a palavra que vai trabalhar em teu favor. É a forma como você reage a essa palavra. E é a forma como você mantém a tua reação a essa palavra. Por isso eu disse, continua crendo. Você saiu daqui, chegou na sua casa, está tudo igual. A gente é que pensa. Nós é que pensamos que está igual. Porque tem coisas que não se manifestam de uma hora para outra. O mundo natural, o mundo sobrenatural, ele é acionado, ele é agitado por Deus. Aí Deus está dando ordem a teu respeito, mas você não fica até o final para ver o milagre acontecer. Deus dá ordem, mas tu não espera. Deus deu uma ordem para Pedro: vem, vem, vem.
E Pedro nem esperou para chegar lá, pelo menos para tocar na pontinha do dedo dele, assim, ó. Senhor, eu estou afundando, me segura. Não, ele já desistiu no meio do caminho. Ele já desistiu antes da hora, já começou a afundar. Eu profetizo em nome de Jesus, tu vai sair daqui hoje, para acionar essa fé criativa que tu tem. E nada vai te levar a mudar o foco da tua vida e do teu propósito. Aleluia, glória a Deus. A palavra de Deus diz que aqueles que olham para Ele são iluminados. E os olhos, os nossos olhos, não serão confundidos, está lá em Salmos. Quem olha para Ele é iluminado e os olhos não são confundidos. É iluminado como, pastora? A mente é iluminada. A nossa mente é iluminada. E nós não somos confundidos. Confundidos são aqueles que tentam nos confundir. Confundidos serão aqueles que tentam nos desviar, que tentam nos contaminar com palavra de desânimo, com as frustrações que eles já viveram, e por causa disso não deu certo, então tentam nos contaminar. Tentam nos fazer olhar como eles olham. Mas quando nós olhamos para Ele, os nossos olhos são iluminados. E uma vez iluminados, eu vou olhar a situação que eu vivo de modo diferente. Ah, pastor, isso é coisa para super-homem, né? Não. Porque a nossa fé pode até ser minada, mas a gente reage, queridos. Nós reagimos, porque o sentimento nós temos, e vamos ter sempre. Tem algum momento que a gente vai ter o sentimento, meu Deus, cadê a minha colheita? Meu Deus, cadê o meu milagre? Meu Deus, cadê? Cadê a resposta? Cadê a mudança? Cadê a transformação? Mas quando nós olhamos para Ele, Ele ilumina nossos olhos. E a gente começa a ver assim como Agar viu um poço, pertinho dela. O milagre estava ali do lado. Vocês lembram dela? Com o filho no deserto. O menino morrendo. Ela se afasta para não ver o filho morrer. Porque mãe não quer ver filho sofrer. Ela se afasta. E Deus diz para ela, olha aqui, tem um poço aqui. E o texto diz que ela vê como Deus vê. Porque os olhos dela foram iluminados. O teu olho vai ser iluminado nessa manhã, querido. Os teus olhos serão iluminados para você ver como Ele vê. Você vai ver como Ele vê. Exatamente como Ele vê. O inimigo pode até tentar te fazer desanimar. Pode até tentar acionar em você a fé emotiva. Aquela fé que está no limite. Vai até um limite. Mas você vai ver como Ele vê. Você vai passar a enxergar como Ele vê. Amém? A minha expectativa tem que ser maior do que aquilo que eu vivi no meu passado. Aí, tudo aquilo que nos aconteceu, que deixaram marcas, né, no nosso coração, que trabalha a nossa emoção, né, que nos deixou fragilizado, que nos deixou temerosos, que nos deixou angustiados, tudo aquilo que trabalha na nossa alma, que ainda são coisas lá do nosso passado, que aflige a nossa alma hoje, que são as feridas, são os traumas, e até mesmo alguma coisa que afetou o nosso corpo. Muitos de nós têm marcas no corpo, muitos têm uma deficiência, muitos têm marcas por causa de uma agressão, coisas que aconteceram lá atrás, mas nem isso pode nos afastar do nosso milagre, nem isso pode, porque deixa eu te dizer uma coisa, apesar disso tudo, ainda restou alguma coisa, ainda sobrou alguma coisa, você ainda tem alguma coisa,
E isso que você tem, que ficou em você ainda, que restou, é aquilo que te leva a superar todas essas situações. Te levam a ver de uma forma diferente e acionar essa fé. Nada pode ser maior do que a nossa fé. Nada pode. Aí nós vemos pessoas deficientes se superando. Por quê? Porque elas acionam, não aquilo que elas viveram no passado de marcas e feridas, mas acionam o futuro, aonde elas podem chegar, o que ainda pode acontecer com o que elas têm. Porque por pior que seja a luta, e por pior que sejam as armas que o inimigo use contra nós, Deus não deixa ele levar tudo, sempre vai ficar alguma coisa. E é isso que fica, é que Deus vai trabalhar em nosso favor. E muitas vezes isso acontece porque nós temos duas naturezas, duas pessoas andando dentro de nós. Às vezes eu costumo dizer isso, falo isso muito para os meus filhos. Quando nós temos duas pessoas andando dentro de nós, em algum momento, uma vai sobressair a outra. Uma vai reagir mais do que a outra. Uma vai se destacar mais do que a outra. Porque nós temos duas naturezas. Então, em algum momento, nós precisamos de decidir qual fé nós iremos utilizar. Qual pessoa vai sobressair em nós? Aquela que tem a fé criativa ou aquela que vai viver de fé emotiva? De pouquinho em pouquinho, de porção em porção. Nós precisamos decidir. Porque essas duas pessoas estão dentro de nós. E Deus só está esperando que a gente decida. Para que Ele possa liberar de vez. Fazer romper do sobrenatural para chegar aqui. No nosso mundo físico. Qual a fé que vai ser ativada? Qual a fé que vai me fazer chegar até o meu futuro, até o meu milagre? Qual a fé que eu vou usar como elemento para eu não olhar para trás? Para eu ver que tudo isso que eu vivi só foram situações que Deus usou para me fazer chegar onde eu cheguei, para estar onde eu estou, para viver o que eu vivi. Qual a fé que você vai usar? Qual a fé? Deixa Deus despertar em você a fé criativa nessa manhã. Deixa Deus acionar essa fé criativa. Porque essas duas naturezas nós vamos ter sempre. Sempre. A natureza de estar triste e daqui a pouco estar alegre. A natureza de estar crendo e daqui a pouco está duvidando. Isso está em nós. É inerente ao ser humano. Mas não precisa de ficar em nós. Não precisa de... isso não precisa de se mover juntamente conosco. O que vai se mover conosco é a fé e a palavra de Deus. Amém? Coloca a mão na tua cabeça aí. E diz assim: Senhor, ilumina os meus olhos. Abra a minha mente. Porque preciso de milagre. E para ele acontecer, eu preciso acionar e trazer para fora a fé criativa que o Senhor já me deu. Amém? Você crê nisso? Amém? Glória a Deus. E deixa eu te dizer uma coisa, o Espírito Santo disse isso muito forte para mim. Ele estava falando para eles, advertindo eles contra o fermento dos saduceus e dos fariseus. Mas o Espírito Santo disse, não é o fermento dos saduceus e dos fariseus que contamina. É aquilo que está dentro. Porque enquanto aquilo que está dentro não mudar, o que está fora sempre vai me contaminar. Sempre. O que está dentro é que tem que mudar. A palavra de Deus diz isso, que contamina o homem não é o que sai. Não é o que entra. O que contamina o homem é o que sai. Aí tu pensa nisso, e eu fiz essa imagem. Quando eu estava preparando essa palavra. Falei, Espírito Santo,
se o que contamina é o que sai, ele vai colidir com aquilo que está entrando. E aí, aciona a minha fé emotiva. Porque o que sai é o que é tudo aquilo que está dentro de mim. São medos, são incredulidades, que está aqui dentro. Assim também, como aquilo que pode sair, é a palavra rema, é uma palavra profética. Então, na verdade, nós precisamos decidir quem vai prevalecer em nós. Qual é a fé que vai prevalecer? Porque se a fé emotiva prevalecer em mim em todo o tempo, ela vai colidir com o fermento dos fariseus. E esse fermento só vai me contaminar. Mas se a fé criativa que existe em mim, ela sair como palavra de decreto de vitória, pode vir um fermento que não vai me contaminar. Não vai. E isso é forte, irmãos. Porque às vezes a gente só murmura, a gente só reclama. A gente só libera a palavra do não. Nós só liberamos a palavra negativa. E a gente pensa às vezes que está liberando uma palavra de ordem e de vitória. Mas o mundo espiritual consegue captar. Sabe aquele cheiro que o cachorro sente de você quando você está com medo? É assim o mundo espiritual. Pastor, mas eu estou profetizando todo dia, eu estou crendo. Mas o cheiro que o mundo espiritual está sentindo não é de fé, é de dúvida. É de dúvida. Não se engana não, queridos. Se engane não. O cheiro que ele sente é de dúvida, é de incerteza. É igual o cachorro. Eu tenho medo de cachorro, tenho pavor de cachorro. Já levei uma corrida de cachorro. Corri muito, irmãos. Corri muito, assim, um morro correndo. E aí, minha mãe sempre falava, você tem medo. O dia que você passar e você não tiver medo, ele não vai te fazer nada. Passa sem sentir medo, deixa ele latir. Mas a senhora não está vendo, está latindo, está quase comendo meu pé. Passa, não olha para ele, vai embora. Levanta a cabeça e vai, porque ele não vai te pegar. Irmãos, eu confesso que se eu estiver com alguém, eu até faço isso. Mas se eu estiver sozinho. Quando eu saía de manhã para trabalhar, eu ia com o pastor Luiz, ele ia me levar e eu... Olha o cachorro. Aí ele passa, vai embora. Vamos embora, ele não vai fazer nada. E eu ia me escondendo atrás dele para passar. Porque ele sente o cheiro do medo. Ele sente o cheiro do medo. O cheiro do medo atrai ele. Queridos, o cheiro do medo atrai o inimigo para tentar roubar aquilo que Deus já preparou para a gente. Para tentar roubar o poder dessa fé que cria, que muda a nossa situação. É o cheiro do medo. Nós temos que exalar o bom perfume de Cristo, não o cheiro do medo. Quando essa fé emotiva começar a querer ser acionada dentro de você, fala para você mesmo, ei, peraí. Tu já viu o milagre? Tu já viveu situações que tu estava perdido e ele te deu a mão e tu saiu dela? Ele já mudou o ambiente por tua causa. Ele já fez as coisas acontecer por tua causa. Então que cheiro de medo é esse? Que fé emotiva é essa? Eu rejeito, eu recuso essa fé. E eu tomo posse agora da fé criativa. Querido, se tu disser isso toda manhã quando tu se levantar, tu vai chegar no final da noite e vai declarar como está escrito aqui no Salmo 92. Eu de manhã declaro a benignidade dele, e todas as noites a fidelidade dele.